Uma honra ter você aqui conosco novamente. Um abraço para a pastora Glenda, sua esposa amada, Amém. Maravilhosa. Estamos juntos aí. A gente vai, no decorrer da semana, estar conversando para ela voltar conosco também, né? Amém. Glória a Deus. Você mora onde mesmo? É no sul, né? Santa Catarina? Isso, Florianópolis, Muito Santa frio por aí? Catarina. Né? Equilibrado, calor, frio, e a gente vai se adaptando. E Maceió, Mas me fale um pouco aí de você, pastor. Como é que graças a tá Deus, as Maceió não coisas? faz frio, não. Só é seco ou molhado. Nessa época agora é molhado. Chove todo dia, mas o calor continua. E nós estamos bem. Eita, nós! Tem que vir passear em Tá Santa na, Catarina. Pegar um tá na pouquinho nossa de lista de frio. passar uns dias aí. Que bom, É. que bom. Boa noite, vidas. Boa noite, minha irmã Grazi. Aleluia. Olha aí o povo entrando. Sejam bem-vindos. Compartilhem aí. Venham comer desse pão. Aleluia. Professora Grazi aqui que trabalha comigo. Que bênção. Aleluia. Você trabalha com educação, é? Isso, educação Muito bom. infantil. Ensinando desde pequeno. Isso é bom. A minha já tá grande, né? Tem 14, vai fazer 15 agora. As suas filhas. Mas não deixa de ser nossas Sim, eternas crianças, né, tem, pastor? as minhas filhas, uma tem 25, a outra tem 20. Ó, E é de eita, 25, nós! agora me deu uma que está com 3 meses, uma netinha. Oh, meu Deus! Um cheiro nesse fofinho ou nessa fofinha, Helena. menina! Helena, olha só! Que bênção, pastor, que bênção. Amém. Então vamos lá, né, pastor? Eu iniciei falando aqui, né, que a gente não tem que deixar se apartar dos nossos olhos e nem do nosso coração a palavra do Senhor. E como eu disse, a gente não combina, né, nada. A gente sempre fala, olha, palavra de fé e esperança. E o próprio Espírito do Senhor vai conduzindo, Isso. né? Aleluia. Ok. Você falou sobre a questão da palavra, o versículo que você usou, que a fé vem pelo ouvir. E todas as vezes que eu falo sobre fé, a primeira coisa que vem à minha mente é aquilo que eu aprendi a princípio com o David Robson, sempre que fé é uma construção. Sempre. Duas coisas sobre fé foram fundamentais. Assim, 2 pontos básicos sobre fé foram fundamentais na minha vida. Primeiro, foi que existem fé e fé. E aquilo que nós procuramos trabalhar é a fé santíssima, que a Bíblia chama de fé santíssima. E segundo, que a fé é uma construção. Então, primeiro, saber identificar a fé santíssima, ela é importante porque você vai separar dentro de você em que você coloca a fé. Porque as pessoas têm fé. Nós vivemos num ambiente onde tem fé para todo lado. Aqui no Nordeste temos várias. Eu acompanho às vezes as pessoas que vão para o Juazeiro, por exemplo. Já fui para Juazeiro, no Ceará. É muito longe chegar lá, um sertão. É uma jornada, né? Uma caminhada. A minha avó também, ela chegou a fazer Eu não essas fui como peregrinação, peregrinações. fui como missão da igreja, mas as pessoas elas fazem essa peregrinação. E lá eles têm o seu ritual. E é uma fé nisso. Aí você fala assim, mas é uma fé mentirosa. Não é uma fé mentirosa. É uma fé verdadeira dentro daquilo que eles acreditam. Se você for para o São Paulo, para Aparecida, na época que tem lá as comemorações, são milhares de pessoas que estão lá. E elas estão ali com fé e elas são verdadeiras naquilo que elas acreditam. Na fé que elas depositam ali. Até aí tudo bem, cada um tem direito de ter a fé naquilo que achar mais conveniente. Quando nós trazemos para nós, para o evangelho que nós procuramos viver, esse evangelho simples, aí nós procuramos identificar um outro tipo de fé, que não é essa fé. É fé, mas é uma fé santíssima, é uma fé que dentro daquilo que nós trabalhamos, é uma fé mais pessoal, é uma fé mais direcionada, é uma fé mais relacionada. Não é uma fé no objeto, não é uma fé no ritual,
não é uma fé em um templo, é uma fé na pessoa de Jesus, através do Espírito Na de pessoa de nós. Jesus. Essa é Eita, uma fé aleluia! santíssima. E o diferencial dessa fé é que É, essa fé ela é pessoal em relação às outras que muitas vezes são voltadas para um objeto, uma estátua, uma imagem, para um ritual, para um local. Né? Aí tem várias para um livro, e tem várias para uma história. Tem pessoas que colocam fé na história de determinada religião. E aí uma coisa várias ramificações, né? A pessoa vai que tendo a fé em várias coisas que ela mesma acredita isso. e E aí, é isso. quando nós trazemos a fé para Jesus, para a pessoa dele, e aí vou casar com o versículo que você leu, porque você leu que a fé vem pelo ouvir, e Jesus é a palavra. Então Jesus é a palavra que gera Aleluia! fé. Eu Ele sou! é a palavra. Ele é o verbo se fez carne, Glória habitou entre a nós, Deus. vimos a sua glória como unigênito do Ai, Pai. Então, quando nós escutamos a palavra, nós escutamos Jesus. E isso é muito pessoal, porque quando nós lemos a palavra, é próprio Jesus falando para nós, se manifestando para nós e gerando em nós essa fé que gera uma esperança nele. Só nele. E aí nós procuramos nos concentrar nele, na pessoa dele, na relação com ele, na vida com ele. Todo o evangelho, tudo diz respeito a ele. Ele é o centro de todas as coisas. Não tem a ver com o ritual, não tem a ver com o local, não tem a ver com o objeto, não tem a ver com o tempo. Tem a ver com ele, com a pessoa de Jesus. Essa é a fé santíssima. Essa é a fé na qual nós dedicamos. Essa é a fé que a prática da oração em línguas leva a gente para ela. E essa fé gera uma esperança em nós. Essa esperança, ela é completa. exato. Essa esperança, ela é maravilhosa. Por quê? Porque é uma esperança que Meu nos dá Deus do uma céu. confiança aqui, em saber que ele tem tudo sob controle, traz para nós uma calmaria, traz para nós um descanso, traz para nós Tudo que vem de Deus traz traz paz, uma né, paz que o pastor? mundo não pode João entender, 14, uma paz que o então. mundo não Não. conhece. Por quê? Porque não Exato. é só porque uma Exato. paz em meio à adversidade. Não é só por isso, a pessoa falar porque a paz do mundo é uma paz quando tudo está bem, e a paz de Jesus em nós é a paz em meio à adversidade. Não, porque mesmo quando não tem adversidade, essa paz, ela transcende ela transcende a natural, porque é uma paz espiritual. É uma paz que nos dá confiança para essa vida e para a vida eterna. E aí, Glória a Deus. se a Glória gente a for Deus. buscar aquilo que está escrito lá, eu estava até lendo agora há pouco, quando você falou fé, esperança, e eu vim meditando esses dias, e aí sempre na minha cabeça também, fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor, que é aquilo que Paulo escreveu lá em Coríntios, aquilo que permanece. Amor. É porque ele fala no versículo, capítulo 12 de 1 Coríntios, começa ali sobre o corpo, e depois ele fala sobre o amor, e depois no 14, no 13 sobre o amor, e no Coríntios 14 ele vai falar sobre os dons, né? Procurar com os melhores dons, mas... E aí ele vai falando, mas quando ele termina ali em Coríntios, ele termina assim, agora pois que permanece, ou seja, o que é o fundamento, é a fé, a esperança e o amor, e dessas três, o maior é o amor. Coríntios 13. É o amor. É o amor. Então a fé e a esperança, elas estão interligadas nisso aí, e o amor é o que une tudo. O amor principalmente a Deus. E aí, mais uma vez, eu volto... Casa, né, pastor? Isso, Fecha. que eu falei no começo. O amor tem a ver com relacionamento. Não é só uma fé numa coisa, num algo. Não é só uma fé em algo físico, ou em algo, como é que eu posso dizer? Numa ideologia só, numa ideologia religiosa, numa doutrina. É uma fé numa pessoa. Você conhecer essa pessoa, você colocar a sua vida e seu conhecimento nele, suas esperanças nele, colocar sua história nele, colocar tudo. Na verdade, é a vida completa, né? Não é um pedaço que a gente coloca nele. Aí essa fé gera uma esperança. Não é metade. Não é só... Esse é o problema atual, né? As pessoas querem, às vezes, fazer as coisas pela metade em relação a Deus. Ou então querem de Deus, que é uma das coisas que ultimamente eu tenho meditado muito, que as pessoas
elas querem de Deus o que alguns teólogos chamam de um Deus fast food. Querem Deus como se fosse, você vai no supermercado e você pega o que você quer e você consome, como se estivesse consumindo algo de Deus. Como você consome música gospel, como você consome literatura gospel, como você consome doutrinas gospel, como você consome coisas do meio evangélico, você consome coisas determinadas de camiseta, a doutrina você está consumindo, e meio que você como se fosse lá pegar de Deus, e essas coisas geralmente elas não trazem transformação de vida. Não trazem transformação de vida e não trazem a esperança. E aí, quando fala esperança, tem outro versículo também que eu me lembro agora, que Paulo fala assim, se a nossa esperança em Cristo, deixa eu ver se eu acho aqui esse versículo, que ele fala, se a nossa esperança em Cristo, se estiver apenas nas coisas dessa vida, hoje é desse mundo, miseráveis homens que somos. Eita, gente, revela. Revela, que é purinho. Essa é importante, eu acho que é Romanos que ele fala. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vai vendo aí, pastor, que eu tô olhando. Ele vem falando sobre essas coisas e fala assim, se a nossa esperança em Cristo, se estiver apenas nas coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. E por que nós seríamos tão miseráveis se colocarmos a nossa confiança em Deus? Aqui, em Coríntios mesmo. 1 Coríntios 15, 19. Sim. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita, a palavra que usa aqui é limita, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em algumas traduções mais antigas, fala... Em outra versão, os mais miseráveis. Miseráveis ou infelizes. É porque é o seguinte, aquilo que Jesus oferece para nós, dentro dessa fé santíssima que nós temos nele, é algo eterno, é algo espiritual, é algo que transcende ao natural. Então, assim, quando você fala transcende ao natural, quer dizer o quê? Quer dizer que as coisas naturais, elas são passageiras. Você consegue perceber o quanto que as coisas da vida... Exato. E quando eu falo as coisas da vida, eu falo de toda essa sociedade de consumo que a gente vive hoje, e como essas coisas, elas são passageiras. E muitas vezes nós colocamos tanta fé nisso. Passageira, certo? Colocamos tanta fé nisso, e aí a própria... teologia da prosperidade, não que eu seja contra ser próspero, mas é colocar tanta esperança num Deus que vai me fazer próspero aqui na Terra, e eu coloco tanto o meu coração nisso, que eu me esqueço que tem uma eternidade para viver com Ele. E aí eu não sei, eu encontro, sabe o que? Um contentamento, muitas vezes. Um contentamento na vida mesmo, de ser feliz agora. Eu fico naquela coisa do consumismo, achando que eu só vou ser feliz quando tem aquilo, aí eu vou e eu oro e eu jejuo. Uma vez eu escutei um testemunho de um pastor que ele jejuou durante uma semana, jejuou e orou em língua durante uma semana, sem parar, para poder ele receber um pajeiro. Fedeu. Ai, meu Deus. Na época, tá bom, tudo na época, nossa, que perseverança. Nossa, ele colocou toda a esperança dele nisso. E aí depois, eu analisando aquilo ali, e o Espírito Santo me falou assim, tá, é um carro. Daqui a pouco esse carro fica velho, isso passa, a gente não tá mais nem namora, tem outros carros melhores e tal. Só que assim, da forma como ele falou, e foi uma pregação que ele colocou tanta esperança e tanta dedicação naquilo, que eu falei assim, Deus, o Evangelho é isso? A fé é isso? Porque é uma fé verdadeira, é uma fé no Senhor, uma prática espiritual, orar em línguas. E aí, na época que o Espírito Santo me lembrou, foi esse versículo. Ele falou assim, se a nossa fé em Cristo, ela se ativer às coisas desse mundo, se você se limitar, você vai ter essas coisas, mas você vai ser um dos mais miseráveis dos homens, porque tem uma coisa muito maior, muito superior, algo eterno. Uma vida Aleluia. Muito maior. Glória a Deus. E, pastor, não perca seu raciocínio, mas olha só os outros, Mateus 6,33. Quando eu busco o Senhor, né, em primeiro lugar, quando eu tenho esse relacionamento com o meu Pai, o que ele fala ali? Que as demais coisas me serão acrescentadas.
né? Então eu tenho aqui, eu mantenho meu relacionamento com meu pai, mantenho aquele relacionamento de fé, de esperança, de Isso. amor. O amor, ele casa tudo. E aí o que acontece? As demais coisas vão acontecendo, vão chegando, vão sendo acrescentadas. E isso é bom você colocar aí, porque muitas vezes as pessoas se perdem nisso, nessa colocação. E tem um aí. detalhe nesse versículo que eu gosto muito de enfatizar, é que eu falo assim, quando nós buscamos ao Senhor acima, as demais coisas serão acrescentadas, só que elas continuarão sendo coisas. E as coisas vão ficar no lugar das coisas. Isso tem a ver com as coisas. E a gente não vai levar, né, pastor? A gente não vai levar com a gente. Eu estava comentando essa semana com a minha irmã, mais rapidinho, ela falando assim, ela viu um rápido, né? Ela disse assim, você já viu um caminhão de mudança seguindo um caminhão de funerária? Não! Quando você morre, você não leva nada. Então, gente, isso é muito de Deus falar dessa forma, pastor, nessa simplicidade, porque fica mais acessível, a pessoa tem esse entendimento. Glória a Deus, aleluia. Isso. Mas isso é uma verdade, porque hoje eu tenho visitado algumas igrejas e como eu tenho percebido como o evangelho hoje está mundanizado. Quando eu falo mundanizado, não quer dizer com pecado, aquela coisa toda, não. Quer dizer mundanizado que fica focado nas coisas do mundo. As pessoas pegam a palavra, que é a verdade, de Jesus, e eles ficam focando só nas coisas do tipo, você vai ser próspero, você vai encontrar a paz, você vai encontrar... Olha, até a cura, que é algo de Deus, e eu creio, já vi muita cura, e ministro sobre cura. E aí uma vez eu perguntei para um pastor assim, eu falei... quantas pessoas Jesus curou enquanto ele andou aqui na Terra? Foram várias pessoas. E João fala que se tivesse que colocar os milagres que foram realizados, não teriam como colocar em um livro. Porque as pessoas elas foram curadas, o organismo dela foi restaurado, a enfermidade que tinha foi tirada, e nós cremos nisso e temos visto isso. Aí eu perguntei para ele assim, quantas dessas pessoas que foram curadas por Jesus ainda caminham aqui sobre a Terra? E aí eu fui mais além. Eu perguntei assim para ele, Jesus ressuscitou Lázaro. Depois de 3 dias, já cheirava mal, estava lá. Era um amigo que muito ele amava Lázaro. Amava demais Lázaro. Ele foi lá e ressuscitou Lázaro 3 dias. Lázaro ainda caminha sobre a terra? Não. Porque Lázaro, depois de um tempo, sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu. Só que... Ali só foi para dar um testemunho, né, pastor? Todos nós estamos aqui, estamos aqui. O ensinamento que tem ali, toda a passagem de Jesus, desde quando ele foi avisado, que demorou 3 dias até ele chegar lá, e a oração dele com o Pai, e dele ter chorado, e daquela emoção, que aquilo é tudo muito emocional, aquele de Jesus ali. Eu vejo Jesus humano, no sentido de Jesus homem, conversando com o Pai, falando assim, Pai, eu amo ele, traz ele de volta, né? A própria irmã falou assim, eu sei que ele ressuscitará no último dia. Só que eles queriam ele ali, pelo milagre, pela evidência, pelo testemunho, pela história que ficou com a gente. Mas o que eu quero focar aqui é o seguinte, é que Lázaro morreu, e realmente ele ressuscitou no último dia, ele está lá com Jesus, ou vai ressuscitar, depende da teologia que se pregue. Mas assim, a eternidade está garantida com ele. A comunhão com Jesus plena, que Paulo fala em Coríntios, que agora nós vemos em partes, mas então veremos como ele nos deu. Mas a comunhão plena, lá tem lá agora. Mas aqui, daquilo que foi conquistado pela fé, a cura para aquele momento, um momento ele morreu. Um momento a vida dele se encerrou. Ele cumpriu o seu propósito aqui na Terra. E essa condição de propósito, e aí eu lembro que você na fala aí, antes de começar, antes de eu entrar na live, você falou sobre Deus ter um propósito para cada um de você. E uma das coisas que eu procuro enfatizar nesse propósito, e eu fui muito enganado com essa questão de propósito na época da minha vida. Falo de propósito, porque propósito tem a ver com esperança. Como é que eu fui enganado? Eu ficava pensando no propósito de Deus, porque Deus tem um propósito na minha vida, como um chamado, como uma missão, como um dom. Essas coisas também que são terrenas. Que tem. Só que esse propósito aqui, limitado, a gente tem ele aqui
E só que o propósito de Deus para nós é um propósito sempre eterno. Então, é um propósito que começa aqui, de uma vida espiritual, e que após a morte vai seguir com ele para a eternidade. Ou seja, o propósito de Deus, se é eterno, se Deus é eterno, tudo que diz respeito a Deus é eterno. E a esperança que é colocada em nós pela fé santíssima é uma esperança eterna. Que esperança é essa eterna? Primeiro, a confiança de que nós vamos estar com Ele. Isso aí é o princípio. O reino de Deus é isso. É anunciar que nós vamos estar... Que o véu... Entra aí a perseverança, né, pastor? Entra a perseverança. Isso, mas aí eu volto a falar o que eu disse no começo. A fé é uma construção. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Né? E aí a gente for voltar lá para aquilo que é falar da espírito da oração em línguas, que nós falamos bastante, que a oração em línguas ela edifica a fé. Né? A oração em línguas são os 3 pilares da oração em línguas, que é o jejum, a meditação na palavra e a oração em línguas. Né? Os 3 fundamentos. Um vai trabalhar no seu corpo, outro vai trabalhar na sua alma, que é a palavra, e outro vai edificar o seu espírito. A gente precisa ser edificado constantemente. A gente precisa buscar esse crescimento espiritual. O alimento. Porque se você não busca esse crescimento, você cai no sentido de ter uma fé que não é santíssima. O que é uma fé que não é santíssima? É uma fé que ela não é eterna. É uma fé que ela não está na pessoa de Jesus, no sacrifício dele, naquilo que ele morreu na cruz. É uma fé temporária, é uma fé em coisas. Aí você vai colocar a sua esperança. A gente faz aquele exemplo aí da fé de Abraão com a fé de Tomé. Qual a diferença dos dois? Né, pastor? A gente faz aquela... A fé de Tomé ele queria ver para crer. A fé de Abraão não, ele creu contra a esperança. Ele pegou a palavra que Deus deu para ele e ele... E aí, interessante essa palavra que você colocou, porque a palavra diz que Abraão esperando, você fala, esperando contra a esperança. Contra a esperança. Aleluia. Você contraditório, né? Ai, meu Deus, ele faz isso. Esperando contra a esperança. Eu já agradeço. Como é esperar contra a esperança? Tem uma esperança contrária, por quê? Porque cada vez que ele olhava para si, cada vez que ele olhava para a situação, cada vez que ele olhava para o natural, né? Então ele via só indo ao caminho do final. Ele falou assim, eu vou morrer, Sara já acessou o fluxo, e assim, não tem mais esperança. Dentro daquilo que é o natural, não tem mais o que fazer. Não é isso? E aí, esperando contra a esperança, ou seja, crendo na palavra, porque a palavra, crer na palavra, na fé santíssima é isso, é você crer contra a esperança, e aí esse crer contra a esperança não é só em meio à dificuldade, é em meio a tudo, em meio até mesmo ao processo natural de envelhecimento. Porque Deus, ele não conta o tempo. Eu lembro de uma irmã que uma vez chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou com 40 anos e não cheguei no meu chamado ainda. Eu estou com 40 anos e eu estou achando que o tempo está passando, eu estou envelhecendo, eu vou perder o vigor para poder servir o reino de Deus. Daqui a pouco eu não tenho mais forças. Eu falei, irmã, se a gente for para a palavra, com 40 anos, Moisés ainda estava matando o egípcio. Eita, Jesus, revela. Sem contar que o papai falou que a gente tem a eternidade dentro de nós, né? Glória a Deus, está lá em Provérbios. Entendeu? Vamos pegar um exemplo natural. Já ouviu falar de Dmitry Glezot, né, o apóstolo da fé, em inglês, um dos maiores avivalistas da Inglaterra. Tem um livro, tem até para dar o download dele Eu acho que eu tenho ele em PDF. Se você quiser, depois eu posso mandar para você. O apóstolo da fé, Smith Glezot. Pode ser. Smith Glezot foi um dos maiores avivalistas do Reino Unido, comparado ali a John Wesley. Ele se converteu com 45 anos. Se converteu com 45 anos. Não foi 42, mas não tem mais de 40. Então se converteu, passou por um processo de... Ele é conhecido também como o encanador de Deus, porque ele era encanador e trabalhava ajeitando calhas no inverno, essas coisas todas. E chegou um momento que ele começou a pregar e teve que sair, andou a América, andou a Europa toda, a África e os Estados Unidos, pregando o evangelho de cura. E tem vários testemunhos no livro de pessoas que ressuscitaram, de curas, coisas assim, maravilhosas, o testemunho dele. Então, assim, ele começou lá atrás. Entendeu? Lá atrás, já começou na segunda metade, ele pode dizer isso. Então, não tem a ver com o tempo.
Né? Quando Deus chamou Moisés, Moisés falou assim, olha, para mim acabou a vida, eu estou aqui, eu estou pesado de língua, eu não sei mais falar com ninguém, esqueci tudo que eu aprendi lá no Egito, eu sou só um pastor de ovelhas agora, eu não sou mais libertador, não. Aí Deus falou para ele assim, agora está do jeito que eu quero. Agora é minha vez, agora é minha vez. De fluir em você e através de você. Como Abraão falou assim, Deus, já estou aqui, ó, acabou, não tem mais nada, a Sara está velha, eu estou velho, vamos fazer de Ló aqui o meu descendente. E aí Deus falou, não, Abraão, tem mais coisa para fazer. E ainda vou mais. E aí vamos partir para a questão espiritual. Abraão, os descendentes que eu quero gerar de você não são os descendentes físicos, esses serão testemunho para você. Mas aqui, o seu posicionamento de crer contra a esperança vai fazer com que você seja pai de uma multidão, mas não de uma multidão de pessoas que vêm da linhagem de Abraão. Você vai ser o pai da fé. Porque Abraão, ele creu muito mais. Eu escutei uma ministração uma vez do irmão Bernardo, que ele falou assim, no coração de Abraão, ele já tinha matado Isaac. Quando ele subiu a montanha com Isaac, no coração dele, Isaac já tinha sacrificado Isaac. Sabe por quê? Porque quando ele creu contra a esperança, se ele falou assim, se Deus conseguiu fazer dessa uva passa, que sou eu, já murcha, conseguiu fazer Isaac, então Deus pode fazer Isaac de qualquer canto, de qualquer coisa. Então, se Deus me pedir Isaac, eu vou dar Isaac, porque ele pode gerar Isaac de qualquer coisa. Deus pode fazer o Isaac brotar do nada. Amém. Deus pode. Amém. Deus falou. Glória a Deus, meu Deus do céu. Os fariseus falaram assim, olha, Deus das pedras, Deus pode fazer filhos a Abraão. Então, a esperança da fé em nós, ela tem que transcender ao natural. Ela tem que transcender essa questão do que nos cerca. E quando eu falo natural, tem que transcender o mundo, tem que transcender a matéria, tem que transcender as coisas, tem que transcender a nossa mentalidade humana. Ela tem que ir além, ela tem que ir ao espiritual. E tudo que é espiritual não conta tempo, não conta matéria, não conta nada. É Deus, é aquilo que é do Espírito, é eterno. Tudo que é espiritual é eterno. Então, quando nós falamos sobre fé de Abraão, nós falamos do Abraão que caminhou sobre a terra que nunca foi dele. Até o lugar que ele morreu, ele comprou. E aí, quando a gente vai para Hebreus fala assim, não era essa Canaã que Abraão estava vendo. Porque quando Abraão falava de filho, Abraão não viu pela fé, ele não viu o povo de Israel lá dominando todo aquele território. Talvez ele tenha visto, mas falou assim, não, isso aqui é pouco, isso aqui Deus faz. O que Abraão viu foi a Jerusalém celestial, a Canaã celestial. Ele viu a glória de Deus, ele viu aquilo que nós precisamos enxergar, a eternidade, o céu. E isso gera uma esperança em nosso coração. Muito maior do que a esperança das coisas terrenas. E aí, quando nós colocamos, esse é um ponto interessante, Joselândia, que quando nós colocamos nosso coração naquilo que é eterno, e eu estou aprendendo a desfrutar isso em Deus, sabe? Quando eu tiro meu coração das coisas do mundo, quando eu começo a colocar minha fé em Deus, na comunhão com Ele, buscando aquilo que é espiritual, aí tudo aquilo que é natural, primeiro que ele começa a ficar pequeno. Quando eu falo natural, eu falo desde bens materiais, prosperidade, até mesmo instituições religiosas, religiosidades, igrejas, templos, ministérios, essas coisas que envolvem o mundo cristão, essas coisas elas vão ficando no segundo plano. E uma vez que isso fica no segundo plano, eu começo a enxergar o reino de Deus de uma forma muito mais ampla, porque ele não está nem aqui nem acolá, está dentro de nós. E aí, uma vez que eu começo a enxergar esse reino de Deus, longe, lá espiritual, longe não, no espírito, mas dentro de mim, quando eu começo a enxergar isso, essas coisas, elas começam a ser acrescentadas. Que coisas são essas? A prosperidade, as coisas vêm, só que elas não têm o peso que tem para o mundo. Eu não vou colocar meu coração nisso. Do jeito que vem, vai, eu não ligo. Não ligo para carro, não ligo para casa, não ligo para essas coisas. Ministério. Igual Paulo, né? Sei quanto está em Paulo. Sim. Apóstolo Paulo. Sei tanto viver na prosperidade. Eu considero que não tem nada. Aí eu vou mais além. Hoje
Contemplar. As preocupações que nós temos, muitas vezes com levar um ministério, com levar uma instituição, com organizar um templo, um prédio, algumas coisas nesse sentido assim de tentar fazer algo grande para Deus, no sentido religioso, isso também tem um peso no meu coração. E eu vinha com esse peso até uma época dessa aí. E aí, de repente, Deus fala assim, também isso não tem que ser pesado. Aí quando você coloca isso em Deus e você, no sentido assim, de relaxar, aí essas coisas começam a ser acrescentadas. Então, hoje, é o descanso, ideia, hoje eu trabalho muito mais como pastor, conversando com pessoas que Deus traz até mim, orientando as pessoas, seja online ou seja pessoalmente, né, orando por pessoas, ajudando outros pastores. Eu trabalho muito mais hoje, que eu tenho um coração desprendido dessas coisas, do que quando meu coração disposto. Vou ser bem prático assim. Quando você tem um prédio, você paga o aluguel do prédio, e você quer que as pessoas juntem ali, que você vai no domingo e vê as cadeiras vazias, que os irmãos estão, muitas vezes, não participam, e você quer fazer alguma coisa, e você vai e ora. Isso tem um peso, sabe? Isso tem um peso. E aí, eu estava com esse peso até a pandemia. Quando veio a pandemia, fecha tudo e tal, aí eu fui orar e falei assim, Deus, espiritualmente, como é que eu vou lidar com esse processo? Aí Deus falou para mim assim, eu vou trabalhar no teu coração algumas coisas. E a primeira coisa que ele me mostrou foi como eu estava pesado com essas condições. Não que não deva ter, mas essa coisa não pode pesar no coração. Então, hoje, quando eu pastores que estão ali, eu falo assim, pastor, vá para a igreja, você está com peso no coração, porque você não conseguiu pagar o aluguel, porque os irmãos não ofertaram, porque a coisa está difícil, porque tem muita fofoca, muita coisa. Eu falei, olha, tudo isso faz parte. Agora você tem que procurar fazer, sabe o quê? Você tem que procurar esvaziar o teu coração dessas coisas, concentrar na comunhão com Deus. Porque quando você entra na comunhão com Ele, vai gerar uma fé, vai gerar uma esperança, em que duas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai perceber que essas coisas são passageiras. Tudo isso faz parte do natural. Porque tudo que diz respeito a prédio, a instituição, a religiosidade, tudo isso vai ficar aqui. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz, fé, esperança, justiça, amor, porque permanece a fé, a esperança e o amor. Então essas coisas é o reino de Deus. Mas maior. Então se você não tem isso, aquilo ali é mundano. E aí quando você percebe isso em Deus, primeiro que você vai ficar livre desse peso, e segundo, você vai ter mais clareza para lidar com as situações. Você vai ter mais clareza para lidar com o irmão fofoqueiro, porque você vai saber lidar com amor. Você vai ter mais clareza para poder lidar com muitas vezes a falta de dinheiro, porque vai gerar uma fé no seu coração. O Espírito Santo vai colocar uma palavra dentro de você, você vai confiar nisso, e as coisas vão acontecer na hora que tem que acontecer. Você vai andar sobre essa palavra que Deus deu. Porque se você não tiver uma palavra, você vai endoidar. Se você não tiver uma esperança, a fé vem pelo ouvir. Vai cansar, vai ficar cansado. Criou expectativa no homem. E sabe onde é que... Colocou a sua esperança no homem. E aí desfoca, tira o foco que é de Deus, tira o olhar dele. Uma denominação, muitas vezes não é alguém vai ajudar, a sede vai ajudar. Acontece muito isso. E aí, sabe onde eu vi algumas situações dessas levar? Ou o indivíduo abandonar tudo, chutar um balde, falar assim, não quero mais nem saber de fé, de igreja, de nada, vou acabar com esse negócio todo, e acabar com a esperança. Ou então, chegar a acabar com a esperança de tal maneira de alguns chegarem a tirar a própria vida. Porque durante a pandemia, um pouco antes da pandemia, foi um ano assim que teve muitos relatos de pastores que vieram a se matar, a cometer um suicídio. Por quê? Foi. Né? Foram vários. Sim. Pastores ricos, pastores de igrejas grandes, pastores. Aí eu fico pensando assim, eu perguntei a Deus, por quê? Se esses homens estavam lá pregando a palavra, se tinham acesso à palavra, se estavam com prosperidade, se estavam com toda uma instituição já montada, o que faltou para esses homens? Sabe qual foi a palavra que o Espírito Santo me deu? Acabou a esperança. Meu Deus. Ó. Porque na verdade é isso. Por isso que tem um ditado que se fala assim, lembra que um ditado popular que fala assim, a esperança é a última que morre.
Então, enquanto a vida, a esperança. No nosso caso, né? É bem isso. Só que o resto é aplicado e é certo. Só que no nosso caso, a esperança em Deus, a esperança numa fé santíssima, a esperança na palavra, ela transcende a própria morte. Então a esperança é eterna. Aleluia! Que a gente já sabe, já tem essa convicção do Espírito, né? De que tem essa eternidade dentro de nós, não tem que ter medo da morte, porque ainda que morra, viverá. Então, se eu estou fixada, se eu estou firmada nessa rocha que é Jesus, e eu creio nessa palavra, e eu ando sobre ela, eu não vou temer. Eu não vou. Exato. Vai ser uma convicção, vai ser algo assim, né? Eu estou firmada nisso que eu falo, porque eu ando sobre a palavra que ele me deu. Eu creio que deve ser, tem que ser agora dessa forma. Esse tipo de convicção na palavra, a gente só consegue quando a gente se relaciona com a palavra. O problema é que se relacionar só com a igreja, só com o ritual, se relacionar só com uma doutrina, nada disso consegue gerar fé no coração. Porque muitas vezes pessoas mais simples, elas conseguem ter uma esperança, e a gente olha assim, em meio a tanta dificuldade, fala assim, como é que essa pessoa consegue ter fé? Porque muitas vezes as pessoas elas não entendem muito sobre instituição, não entendem nada de teologia, não entendem as coisas, só que é uma pessoa que tem uma comunhão com Deus. Seja fazendo coisas simples, seja em casa, é uma pessoa que ela consegue, como ela não consegue entender muitas vezes, ou não quer entender as complexidades das religiosidades, então ela simplifica. O que é que fica? Fica Deus. Eu vou me relacionar com Deus. Nessa relação com Deus, ela consegue desenvolver uma fé que transcende. Uma fé que é eterna. Então ela está tranquila, eu confio no meu Deus. Então a gente precisa chegar nessa condição de simplicidade de se relacionar com Deus. A relação com Deus ela não é complicada. Só que quando a gente entra na comunhão. É realmente, pastor, eu digo muito assim, é um relacionamento de filho com o pai, do pai com o filho. Muitas vezes nós aqui que temos família, né? Você tem suas filhas, a sua esposa, eu tenho a minha filha. Quando ela chega comigo, ela diz assim, minha mãe, eu quero tal coisa. É um exemplo. E eu digo para ela assim, agora a mãe não tem. Agora a mãe não tem. Mas eu já sei o que ela me pediu, né? Com o pai é a mesma coisa. O pai ele sabe o que o filho precisa. O pai sabe o que o filho necessita. E ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Então há um tempo para que isso seja entregue a nós. E também a questão do tratamento, né, pastor? Eu não vou só ficar dando que nem... Poxa, a gente vê Deus... Tem muitas pessoas, como você falou, que olham Deus como aquele que só está aqui para ser um serviçal. Pai, quero isso, serve. Quero aquilo, me dá. Só pelo milagre, só pelas bênçãos dele. Não, gente. Para. Ele nos quer como filhas e filhos. Se você nega algo à sua filha, mas vocês têm uma comunhão, uma relação saudável, uma relação amável de pai e filha, ela não vai ficar chateada com você. Ela não vai exterminar. Exato. Ela não vai pedir para outro, não é isso? Ela vai, ainda que ela queira, ela vai colocar no coração dela a esperança de não, ela não pode agora, mas quando ela puder, ela me dá. Aleluia. Tudo isso é de uma relação que você tem com ela. Olha, é o seguinte, agora não dá. Tá, eu entendo. Tá, entendo, tudo bem. Quando der, você me dá? Vou dar, não se preocupe não. Muitas vezes não é nem que não dá para dar. Talvez, tipo assim, olha, não é o momento para você ter isso agora. Não pode isso agora. Você não está pronto. Ou do tipo assim, não, se você tiver isso agora, vai estragar a sua vida. Ou muitas vezes assim, olha, você não pode ter isso, porque isso vai estragar você. Se você tem sua filha tem uma relação com você, ela vai confiar em você. Agora eu queria muito aquilo, só que minha mãe falou que não. Então eu vou fazer porque eu vou confiar nela, porque eu sei, no meu coração eu tenho a esperança de que aquilo que ela tem para mim é o melhor. Porque ela me ama, porque ela cuida de mim. Eu não vou fazer. Mas tudo isso tem a ver com uma relação de confiança. Porque se não houver essa relação, se não há uma relação de confiança, não há amor. Se não há amor, não há convivência. Se não há convivência, não tem como gerar fé. Se não gerar fé, não vai ter esperança. Estão ligados. Então,
pessoas hoje se frustram porque não desenvolvem uma comunhão com Deus. É muito difícil. Você vê o desespero que as pessoas ficaram no período do começo da pandemia porque não conseguiam fazer em casa aquilo que fazia na igreja. Por quê? Porque sentia falta da parede preta, sentia falta do jogo de luzes, sentia falta do som dos instrumentos, sentia falta das pessoas do lado incentivando. Eu vi de uma igreja grande, um pastor falando... Não consegui, não conseguiam, não generalizando, mas teve muitos que não conseguiram fazer o seu próprio culto doméstico, né? Culto doméstico, você mesmo vai, coloca ali um louvor, uma adoração, você ali vai meditar na palavra, é você e Deus e mais ninguém. Gente, aí eu sei, pastor, muitos ficaram meio frustrados. Eu vi uma situação, né, que eu ri muito. Eu vi uma situação de um conhecido meu que ele levou o púlpito para casa. Ele é um púlpito grande, meteu no carro e levou o púlpito para casa. E aí em casa ele botava o terno e fazia todo aquele culto que fazia. Eu vi um outro relato aqui no Recife que ele falou assim, não, mas você pode fazer o culto da igreja. Pô, você não pode abrir as portas, mas pode fazer o culto da igreja. Aí ele foi para lá fazer o culto. Para poder, como ele não sabia mexer no equipamento, para poder ajudar ele a mexer no equipamento para gravar 2 pessoas. Mas aí o culto tem que ter a parte do louvor, da musicalidade. Então ele, junto com isso, foi o pessoal do louvor, que era mais umas 5 pessoas. Mas o pessoal que foi abrir a porta, mais o outro que foi fazer não sei o que. Isso no total parece que deu umas 12 pessoas. E a limitação era 6. E aí passou... A polícia viu a luz acesa, bateu na porta, quando viu lá 12 pessoas reunidas, falou assim, olha, vocês estão errados, porque não pode, a limitação é 6 pessoas, e aí foi multado, e aí ele foi dizer que foi às portas. Ele não conseguia fazer a coisa sozinho. Na verdade, é a necessidade de pessoas, a necessidade de 2 coisas. A necessidade de pessoas, eu tenho que fazer tudo junto com todo mundo, e segundo, a necessidade de um ritual. E ritual tem a ver com estar todo mundo junto. Porque quando as pessoas foram para casa, que sentaram no sofá de casa, que se viram só, elas não tinham o hábito da comunhão com Deus. Isso foi o que ficou mais evidente. Isso foi o que ficou mais evidente. As pessoas não tinham o hábito. Aí veio a falta de esperança ou a desesperança. Se desesperaram. Por que se desesperaram? Porque toda a confiança, toda a fé que elas tinham colocado na igreja, no prédio, nos rituais que elas faziam por anos, tudo isso foi cerceado por um momento e olharam para um lado e para o outro e falaram assim, agora, onde é que a gente coloca nossa esperança? E uma das coisas que mais o Espírito Santo me lembrava nos dias da pandemia, sabe qual era? Eu estou em casa, tranquilidade, no meu sofá. Não essa tranquilidade... O Espírito Santo me lembrava, sabe de quê? De que a igreja de Roma, ela se reunia nos esgotos, porque aquela, assim, era perseguida. Então, assim, era eles fazendo a ceia, ali reunidos numa luz de candeeiro, a gente chama candeeiro aqui no Nordeste, né? Lá numa chama de fogo qualquer, numa luz de candeeiro, e ali os excrementos passando de lado. Aquilo devia feder muito. Aquilo devia feder, só que eles estavam ali adorando a Deus. Adoravam. E saíam lá e andavam e viam a vida deles, e ali se escondiam e faziam esses... Não era um ritual. E aí que está a diferença. Eles tinham comunhão. É diferente. Ter comunhão é diferente de ter um ritual de ceia. Eles não eles faziam worship. Eles faziam uma adoração comunitária. Eles todos juntos adoravam a Deus. Então, quando você entende que... Aleluia. Sabe? Por isso que fala, né, pastor, que o evangelho ele é simples, só que o homem, ele complica muito. Ele complica no momento que ele vai ali para frente do altar e fala. E ele complica tanto, e a gente não está generalizando, mas tem pessoas que fazem isso com o evangelho, que é simples, que é um evangelho que é para você receber e ser transformado e ter esse relacionamento e essa mudança, mas infelizmente a gente está nessa jornada aí e muitos ainda estão a ver navios. Um exemplo disso, sabe o que é? Um exemplo disso, sabe o que é? Quando Jesus chegou aqui, tinha os fariseus, e tinha os sacerdotes, tinha o templo, e tinha toda aquela coisa que se fazia, tudo aquilo foi deixado por Deus, lá em Moisés. Deus disse tudo aquilo. Só que, de
Moisés até Jesus foi em torno de 2000 anos. E uma das coisas principais que, para mim, eu entendo a passagem do Velho para o Novo Testamento, uma das coisas, ou se não é a principal delas, é o seguinte: quando eles falam assim, olha, tá vendo esse templo aqui? Jesus cumpriu tudo aquilo que tinha que ser cumprido em relação à lei, porque ele tinha que cumprir a lei, cumprir para que ela se encerrasse nele. E quando ele fala assim, olha, esse templo aqui não vai ficar pedra sobre pedra, eu vou destruir ele em 3 dias, vou levantá-lo novamente. E na hora que ele morreu, quando aquele véu se rasgou, isso para nós significa o quê? Acabou toda a questão de ritual, acabou toda a questão externa de adorar a Deus, acabou toda a questão de sacrifício, acabou tudo que diz respeito a uma condição externa. Ele falou assim, eu não quero mais tratar com vocês do lado de fora. Por quê? Porque do lado de fora, por mais que eu tenha dito lá atrás, só que os homens eles sempre vão criar regras, vão encaixotar e vão tentar controlar aquilo que eu falar. Vão tentar controlar aquilo que eu quero falar para as pessoas. E aí o que aconteceu? Ele disse assim, agora eu rasguei o véu. Eu quero tratar com vocês de dentro de vocês, dentro do seu coração. Aleluia, dentro para fora. Consertar dentro. Eu quero tratar com vocês de dentro. Não tem, minha filha, vai. Eu vou tratar vocês de dentro do seu coração. Eu vou colocar o meu espírito. E Jesus falou assim, olha, eu preciso ir, porque eu aqui na conversa com vocês, eu estou aqui, mas eu converso com vocês de fora. Eu converso com você, Pedro. Você está me olhando no olho. Só que eu não posso estar em todo lugar, não posso estar em todo canto. E não posso falar com todo mundo. Mas quando eu for, eu vou enviar aquele, o Espírito da verdade. Ele vai estar para sempre dentro de vocês. Ele vai estar com vocês muito mais do que eu, porque eu estou do lado de fora. Ele vai estar dentro de vocês. Para quê? Para que o Evangelho dentro de vocês, para que o reino de Deus seja algo que esteja amalgamado dentro de você, intrínseco na sua vida. Não diz respeito a um ritual. Só que nesses 2000 anos, as pessoas elas querem fazer um evangelho externo, um evangelho de rituais. E aí foi, durante 1300 anos, até chegar em Lutero. Naquele dia que Lutero falou assim, olha, gente, a salvação é pela graça, tá tudo errado aqui. O Espírito Santo está dentro de nós, ele quebrou as estruturas, os fundamentos que foram colocados errados. E aí, só que nesses 500 anos, as pessoas pegaram e estão fazendo tudo de novo, querendo encaixotar, querendo criar limite. Não, isso aqui é Deus, até aqui vai, até ali não vai, é desse jeito, não é daquele jeito. Só que nesse encaixotar, nesse conjunto de regras que tem hoje, as pessoas se esquecem que o fundamental é Cristo em nós, esperança da glória. E aí, da glória. Eu lembrar desse versículo. Glória a Deus, Cristo em nós, esperança da glória. Esperança da glória. O que é Cristo em nós? O véu rasgou e ele entrou aqui dentro. Essa esperança que nós temos é aqui dentro, é no coração. É uma esperança que nos move, é uma esperança que nos capacita, é uma esperança que nos dá fé, é uma esperança que faz a gente sair todo dia e falar assim, eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, eu sei que eu preciso, independente de qualquer circunstância. Eu creio. Ele falou assim, aquele que crê em mim, lá em João, ainda que esteja morto, viverá. Então, as pessoas falam assim, viverá. As pessoas falam assim, para tudo na vida tem jeito, não tem jeito para a morte. Mas na nossa esperança, na nossa fé, tem jeito, ele deu jeito na morte, ele venceu a morte. Então nós não vamos morrer. Nós temos vida eterna com ele. Então vamos preocupar com o quê? Se nós temos. Aleluia. E também não vou colocar o meu coração de coisas. É bom, é divertido você ter as coisas, só que eu preciso colocar cada coisa no seu lugar. As coisas naturais, elas precisam permanecer no âmbito natural. Eu não posso colocar uma denominação, um ministério acima da vida eterna, acima da comunhão com Deus. Eu não posso colocar um patrimônio, eu não posso colocar o desejo de ter algo acima da comunhão com Deus. Eu não posso colocar um descontentamento, uma falta de esperança no mundo, na sociedade, acima da comunhão com Deus. Até porque a fé, ela é espiritual, ela é do reino de Deus. O reino de Deus, nós estamos nele, e o mundo jaz no maligno. Eu não posso pegar a fé e andar com as coisas do mundo, trazer as coisas do mundo para cá. Eu tenho que trabalhar aqui dentro com a fé no meu coração. A esperança de quê?
que nos é dado uma vida eterna, a esperança de que nós temos o Espírito Santo em nós, a esperança de que Cristo morreu na cruz, para que tudo aquilo que ele conquistou na cruz seja nosso. Que nós estamos aqui vivendo da melhor maneira que qualquer pessoa poderia viver. Vivendo de que maneira? Da forma que Jesus viveu. E aí, quando nós vamos para ele, para encerrar essa questão do ter ou não ter, uma das coisas sobre Jesus, a primeira pergunta que eu faço é: o que Jesus tinha de propriedade dele? O que ele era dono? A única coisa que ele tinha dele mesmo, que era dele, sabe o que era? A roupa. Que era uma roupa boa, por sinal. Era tão boa. O filho do homem não tem nem onde deitar a cabeça, né? Era uma roupa boa que, quando ele foi despido, dividiram em 4 partes. Ou seja, era uma roupa de boa qualidade. Só que eu faço outra pergunta: de que Jesus teve falta? Porque se até para pagar imposto ele pagou. De que se cobra, Pedro? Se cobra dos filhos ou se cobra dos... Não, se fosse filho, não deveria ser cobrado. Como eu sou da descendência de Davi, não poderiam me cobrar do imposto, porque os reis foram cobrados. Mas como você foi e falou lá para mim, bem assim, né, pastor? Entre linhas, mas se você... Isso. Mas então vai lá agora. Não se escandalize. Se o problema aqui é... Então vamos dar certo, quer dizer, seja dinheiro que quer, vai ali, pesca um peixe. Quando vier, você pega, paga o meu, paga o meu, e encerra essa questão. Porque isso é muito pequeno para mim, Pedro. Isso não é nada. Aí a gente vai. Tem que fazer. Faz coisas. Vou dar outro exemplo. A multidão está aqui, aí chega o pessoal e fala assim: Senhor, essa multidão está aqui já faz 2 dias, 3 dias que não come nada. Vamos despedir eles assim com fome? Não, de maneira nenhuma. O que é que você tem aí? Ah, a gente tem aqui um menino que trouxe 2 pães e 3 peixinhos. Pô, traz aí para mim, eu não sei o que fazer com isso. E aí todo mundo comeu. Encheu a barriga, falou assim: agora despede o pessoal, é esse o problema? E aí quando ele vai para o outro lado, o pessoal vai, e aí essa parte é interessante, da esperança. O pessoal vai na volta do mar, ele atravessa de barco, e quando ele chega tá a multidão, ele fala assim: olha, vocês vieram atrás de mim, porque vocês comeram pão e se fartaram. Vocês encheram a barriga lá na montanha, né? Trabalhar não pela comida que perece, para aquela que subsiste, ou seja, não é isso, não é comida. O reino de Deus não é comida sem bebida, não é coisas naturais. Tem uma palavra para gerar uma esperança de algo que é superior. Quando você entender aquilo que é superior, aquilo que é inferior vai vir, vai ser acrescentado, porque vai ser tão pequeno. Então, tudo que Jesus precisou, ele teve. Se ele precisava fazer uma Páscoa, ele falou assim: ó, vai lá, vai estar um homem com cântaro, você vai seguir aquele homem, você vai andar com ele, e você vai lá e vai dizer: o mestre precisa de um lugar para fazer o cenáculo. E foi feito o cenáculo. Quando ele chegou do lado da mulher samaritana, pediu água. Você está com sede, você não pode falar comigo, samaritana. E você não tem com o que tirar. Ele falou assim: mulher, a água que eu tenho para você não é essa. Porque aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Não, você está falando uma coisa, eu estou falando outra. Então, assim, a gente consegue, eu estou fazendo esse comparativo para você ver como as coisas naturais, elas nunca faltaram para Jesus, nem depois de morto. Porque José de Arimateia, um discípulo oculto de Jesus, e queria para si o corpo, e ele foi enterrado num sepulcro que ainda não havia sido usado. Porque as pessoas pobres daquela época que não tinha nada, era enterrado. E hoje ainda tem mais. Quem era crucificado era enterrado como indigente. Só que ele foi colocado no sepulcro, que era o tipo de local para pessoas ricas. Então, assim que tinha aquele tipo de... Então, hoje, toda a configuração que a gente tem ali da pedra, do sepulcro do Natal, eu tive muito ido na Páscoa, né? O pessoal, aquela foto do anjo e tal, aquela coisa toda aqui pra gente, a gente tendo imaginado como foi passado, como está nos evangelhos. Mas tudo isso aconteceu porque um homem chegou e requereu o corpo e disse: não, vou colocar ele lá porque eu tenho dinheiro. Tá, mas isso não era o importante. Então, assim, nunca faltou nada para Jesus. Nunca faltou nada, mas também nunca teve nada. Propriedade privada, de como se fala hoje, de Jesus não existia. Ele falou assim. E aí, vou fechar com uma coisa sobre essa questão de esperança. Quando o Evangelho, quando o Espírito Santo desceu sobre as pessoas, lá em Atos, quando o Espírito Santo desceu sobre as pessoas lá em Atos,
teve a primeira grande conversão depois do discurso de Pedro. Primeiro foi 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas. Um dos versículos que fala lá, ele fala assim, e havia comunhão, era só o coração e a alma daqueles que criam, é isso? Em Atos, diz que as pessoas vendiam suas propriedades, receberam na doutrina dos apóstolos, e aí, no partido do pão, né? E as pessoas que tinham suas propriedades, essa parte eu quero chegar, vendiam aquilo que tinham, depositavam aos pés dos apóstolos, que repartia com todos, de sorte que ninguém tinha nenhuma necessidade. Uma das coisas que eu prestei atenção, sabe o que é? Exato. Que a primeira coisa que o Espírito Santo, Atos 2, a primeira coisa que o Espírito Santo colocou no coração daquelas pessoas da guerra primitiva, sabe qual foi? Foi esse desprendimento dessa questão de propriedade. Então, entendeu? O desprendimento do corpo, o desprendimento do possuir. Ou seja, as pessoas pegavam e falavam assim, rapaz, se a coisa é eterna, não era porque eles achavam que Jesus ia voltar logo, como alguns pensavam. Não, é porque eles falavam assim, cara, eu não tenho como me segurar dessas coisas aqui materiais, vamos colocar tudo nos apóstolos. Os apóstolos então falavam assim, tá entrando dinheiro, vamos distribuir para todo mundo. De sorte que ninguém tinha necessidade. Eles eram desprendidos. Pai, que nós estamos na terra e terra dos céus. E há de se mover, meu Pai, em nome de Jesus, sopra no teu vento. Por quê? Aquele que tem, que vem a dar. Mas é tão claro, para mim é tão claro isso na Bíblia. É tão claro isso na Bíblia, o sentido do distribuir, do ofertar, e hoje a gente pega toda essa questão do senso do ter, da propriedade, falando assim, é meu, não vai partir com ninguém. É muito sobre prosperidade, não. sobre ter, sobre ter, e esquece de falar como pastor. O que Deus me deu é meu e eu não vou repartir com ninguém. Eu vou usar. Eu escutei isso. O pastor, entendeu? É isso, mano. Não, ele que quiser que ore para ter o dele. Isso, o pastor que recebia dos outros. Olha isso. De vez, né? Entendeu? Ele quer que eu divida meu carro com ele. Entendeu? Então, assim, essa sensação de ter, do possuir, sabe? E aí entra o quê? Entra que primeiro entra uma avareza. Aí, segundo, entra aquela falta de esperança, porque ele vai desconfiar naquilo que tem, naquilo que é colocado, que é trazido para ele, que ele vai trabalhar em prol disso. E terceiro, entra uma falta de amor. Por quê? Porque não sabe compartilhar, não sabe descobrir que a melhor coisa é dar do que receber. Ele está na pior parte do evangelho, que é a parte do que ele só quer receber. Receber. Então, assim, como nós... Pastor, faz aquele resumão aí pra gente. Finaliza aí a versão, hein? Amém? 12:6. 10:3. Mas é muito bom, né, pastor? Muito bom falar, meu Deus, muito bom compartilhar desse pão. A gente fica regozijando aqui, aquela alegria. Verdade. Mas é isso. Senão aqui o Insta passou também. A gente nem termina. Oxe. Então, para resumir, quando a gente fala de fé e esperança, a gente fala de uma fé santíssima, de uma fé em Deus liderada por uma comunhão com Ele. E vem pelo ouvir, sim, meditar na palavra, escutar a verdade, escutar o Espírito Santo, escutar principalmente a voz do Espírito Santo dentro do coração, que ele vai comparar as coisas espirituais com as espirituais. Porque a gente, dentro do coração, quando tem o Espírito Santo, a gente sabe o que é verdade. A gente consegue comparar, a gente consegue descobrir quando a pessoa está falando com amor, com sinceridade. Aqueles que têm Deus conhecem aqueles que têm Deus. É fácil. Então, quando você desenvolve essa fé no coração, essa fé ela vai gerar uma esperança. A esperança de quê? A esperança, vamos encerrar com Hebreus. Ora, a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, é a convicção das coisas que eu espero. Então, o que é esperança? Esperança é eu ver algo que eu não estou vendo, eu vejo pela fé. É esperar em uma coisa que eu sei que vai acontecer, porque eu sei que meu Deus é fiel. E Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer o melhor. Então, independente do que tenha acontecido, eu sei que Ele tem tudo sob controle. Essa esperança
Quando nós temos a comunhão com Deus, ela desenvolve em nós a certeza de que Ele tem tudo sob controle. Independente do que aconteça no mundo, independente do que aconteça na política, independente do que aconteça nas finanças, independente se a bolsa cai, se a bolsa sobe, se eu estou empregado, estou desempregado, ela gera uma esperança, uma certeza de que Ele tem tudo sob controle. E se eu sei que Ele tem tudo sob controle, eu vou fazer. E vou descansar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e é só aquele, não é todo mundo, é só aquele, não todas as pessoas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a esperança que ele tem no coração dele, ele faz o quê? Ele vai descansar. Essa fé e esperança produz em nós um descanso. Certeza de que tem tudo sob controle, e esse descanso, ele é eterno. Não é morte, é vida. As pessoas confundem descanso eterno com morte, mas não. Descanso eterno é uma vida eterna que nós temos nele. Amém? Tá ligado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá Amém. ligado. E a gente ligou aqui na terra e ligou nos céus. Né? E a gente só liga tudo que é dele, né? Nossa mente renovada, tudo na palavra dele, vivendo a palavra dele, em fé, em esperança, em amor, em atitude, em ação. E vamos que vamos, porque é pra frente. Isso, e comunhão. Foi uma honra ter o senhor aqui conosco. Muita comunhão com Pastor Roberto, graças a Deus. Amém. O Pai já te honrou na terra, meu irmão. Vamos que vamos. E ação aí nessa pegada, glória a Deus, de vida na palavra, vida com Deus, vida no Espírito, porque eu acho que esse foi um lugar, né, que quem ficou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Né? Eu que eu digo. Glória a Deus. Eu tenho ido nessa vibe aí, o Pai tem me tomado, me ajudado, me reconstruído a cada novo dia que Ele dá, e eu louvo a Deus por isso. Meu abraço a você, a sua família, e muito obrigada mesmo, gratidão. Vamos fazer a oração para finalizar? Amém. Eu orando? Para encerrar. Amém. Pai, nós te agradecemos por tua comunhão, agradecemos pelo Espírito Santo, que todos os dias tem ensinado a mudar tudo com a tua presença. Temos que te agradecer cada vez mais por essa palavra que você tem revelado dentro de nós, porque essa palavra a cada dia tem gerado uma esperança em nossos corações, não só a esperança da vida eterna, mas a esperança de que todas as coisas que têm acontecido em nossas vidas estão debaixo do teu propósito, porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E o Senhor controla completamente dentro do teu chamado, do teu propósito e da direção que o Senhor tem para nós. Eu oro, Pai, que nós possamos a cada dia desenvolver mais sensibilidade para escutar do Espírito, para escutar da palavra. Aumentar mais a sensibilidade através da comunhão contigo para saber todas as coisas da nossa vida, das menores às maiores, como andar no Espírito, como andar pelo Espírito, como andar segundo a tua palavra, como andar cada dia depositando a nossa fé e esperança no Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai querido, que cuida de nós, que nós possamos confiar verdadeiramente em Ti cada vez mais. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, nós te Amém. agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, vidas. Boa noite para todos que entraram agora. Sejam ricamente abençoados com essa verdade de Deus. Se você foi abençoado, compartilhe com outras pessoas, com outras vidas aí que precisam ouvir e comer desse pão. Muito obrigada, pastor Roberto, mais uma vez. E feliz semana aí pra gente. Beijo no coração. Obrigado.